boa tarde, galerinha boa. Tá? Ou bom dia ou boa noite, dependendo do horário que vocês estarão assistindo essa aula. Bem, a gente vai estudar hoje sobre as orações subordinadas adverbiais. Já estudamos as orações subordinadas substantivas e as adjetivas, que são as restritivas e explicativas. E agora está na hora da gente estudar as orações subordinadas adverbiais. Tá? As orações subordinadas adverbiais recebem essa denominação porque expressam uma circunstância da oração a que se subordinam. Tá? Essa circunstância é a função de um advérbio. Então, fulano saiu com medo. Né? Com medo é a circunstância ou modo, tá? Não é a circunstância, mas o modo como ela saiu. Então, o advérbio vai expressar a oração vai expressar essa função de advérbio. Tá? Então, é necessário que vocês voltem um pouquinho a estudar sobre advérbio. Então, as orações subordinadas adverbiais recebem essa denominação porque expressam uma circunstância da oração a que se subordinam. Vocês vão perceber durante todas as orações que existe uma circunstância dessa oração subordinada adverbial em relação à oração a que elas se subordinam, no caso, a oração principal. A estrutura é a mesma que nós temos das orações substantivas. As substantivas, por exemplo, oração principal, oração subordinada. Também na restritiva, oração principal, oração subordinada. Ok? Então vamos lá. Nós temos algumas que são quando desenvolvidas, né? Então, elas podem ser desenvolvidas nessa estrutura. Iniciam-se por conjunção subordinativa. Gente, tudo vai girar em torno da conjunção, tá? Essa conjunção vai me dar, tá? Essa circunstância, tá? Essa circunstância a respeito da oração que está se subordinando. Não viajamos. Oração principal, tá? Porque estava chovendo. Não viajamos porque estava chovendo. Olha o porquê aqui, uma conjunção, tá? Explicativa. Não viajamos. Por que nós não viajamos? Porque estava chovendo. Tá? Choveu aqui como chove em Belém. Choveu aqui tal como chove em Belém. Choveu aqui, oração principal. E a circunstância, a outra circunstância, ó, tal como chove em Belém. Ok? Choveu tanto que o jogo foi suspenso. Choveu tanto. Choveu tanto que o jogo foi suspenso. Aqui a oração subordinada, olha o verbo bem aqui, foi suspenso. Daqui para cá subordinado, olha o verbo chover. Daqui para cá subordinada, estava chovendo, uma locução verbal. Certo? Continuando. Quando reduzidas, aqui nós temos quando desenvolvidas. Tá? Quando desenvolvidas. Quando reduzidas, podem apresentar-se na forma infinitiva, gerundial ou participal. De gerúndio ou particípio. Então olha, ao sair, tá? Infinitiva, ao sair, fecha a porta. Então, fecha a porta é a oração principal. E ela pode vir aqui na frente, oração reduzida de infinitivo. Gerundial, ou reduzida de gerúndio, isso, reduzida de gerúndio. Desaparecendo a causa, cessa o efeito. Cessa o efeito, desaparecendo a causa. Então, quando essa circunstância vai acabar? Quando essa circunstância vai cessar? Quando desaparecer o efeito. Ou de particípio. Feito, olha, você lembra de particípio? Feito o pedido, feito, de fazer feito.
Lembra da brincadeira de fazer, fazido, de comer, comido, de fazer, fazido, de dizer, dizido, tá? Mas é feito e dito. Então, é particípio. Então, a gente lembra que estuda o particípio regular e o particípio irregular. Particípio regular. Quando eu tenho quando eu tenho uma palavra, um verbo, onde eu acrescento ado e ido, tá? E eu tenho os irregulares, que não acompanham essa transição, essa mudança. Então, comprar, comprado, mas fazer, tá? Comer, comido, mas não pode ser fazer, fazido, dizer, dizido. Então, esses que têm essa outra mudança são chamados de irregular. Tá? Quando justapostas, não é iniciado por uma conjunção subordinativa, nem por um verbo em sua forma nominal. Tivesse eu dinheiro, a circunstância, viajaria para a Europa. Em que circunstância eu viajaria para a Europa? Tivesse eu dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, viajaria para a Europa. Condicional. Tá? Os trabalhos de escavação começaram há muito tempo. Há muito tempo, vírgula, os trabalhos de escavação começaram. Então, eu tenho aqui, ela está justaposta. Pode vir antes, pode vir depois. E eu tenho a oração subordinada, e eu vou para os modelos, tá? Onde a gente vai estudar as conjunções. A gente vai estudar as conjunções subordinadas, tá? Então, que conjunções são essas? Aí a gente vai entender as conjunções e entender, consequentemente, as orações subordinadas. Então, a gente vai para a primeira, causal, da ideia de causa. Exprime uma circunstância de causa, aqui entendida como o motivo, isto é, a razão que determina ou provoca um acontecimento. Então, ó, como não fez a prova, ficou com nota 0. O que causou ele ficar com a nota 0? Não fazer a prova. Não fazer a prova determinou, foi a razão dele ter ficado com nota 0. Ajudando os outros, empobreceu. Qual a razão dele ajudar os outros? Qual a razão dele ter empobrecido? Ajudar os outros. Despedido do emprego, passou a pedir esmolas. Por que ele passou a pedir esmolas? Porque ele foi despedido do emprego. Adoeceste por comeres demais. Porque comeu demais. Então, gente, perceba aquela estrutura. Aqui eu tenho verbo, aqui eu tenho verbo. Aqui eu tenho verbo, aqui eu tenho verbo. Da mesma forma, todas de vermelho eu tenho verbo e todas de preto eu tenho verbo. Isso significa dizer que eu tenho orações subordinadas. Tá? E por quê? Porque uma depende da outra para ser compreendida, tem que ser conectada. Então, a oração subordinada adverbial causal exprime uma circunstância de causa, de razão, que determina um acontecimento. Agora vamos para uma coisa bem interessante. Diferença entre adverbiais causais e coordenadas explicativas. Tá? Coordenadas explicativas. Letra A. Choveu porque o vapor condensou. Choveu porque o vapor condensou. Tá? Choveu porque estou todo molhado. Em A, a segunda oração, que é essa oração aqui, na letra A, ela exprime a causa. Choveu. O que fez chover? O vapor ter condensado. Tá? Quando o vapor condensa, chove. A oração subordinada indica a causa e a principal, a consequência. Essa aqui é a consequência e essa aqui é a causa. Agora, choveu porque eu estou todo molhado. Eu estar todo molhado é a razão de ter chovido? Não. Tá? Eu estar molhado é uma explicação para esse verbo chover.
Então, o fato de eu estar molhado não provocou a chuva. Portanto, não é a causa de chover. Eu estou explicando por que choveu. Por que choveu? É a minha explicação, porque eu estou todo molhado. A explicação de eu estar todo molhado é a chuva. Não foi eu estar todo molhado que causou a chuva, mas a chuva que causou eu estar todo molhado. Então, essa oração aqui, ela é a oração coordenada explicativa. Então, oração subordinada adverbial consecutiva. Então, nessa oração aqui, gente, também a questão é você analisar, ser um pouco coerente. Tá? E você ser coerente com a situação. Você vai ver que uma coisa é causa, outra é explicação. Então, você olha para as frases, você olha para as construções e percebe, e vai tentar perceber quem é a causa e quem é a explicação. Ok? Oração subordinada adverbial consecutiva é que se apresenta como consequência da oração. Ah, galerinha boa, deixa eu lembrar vocês, essa aula, ela está aqui na página 108 de vocês, viu? Na 108, na 108 não, na 109, as orações adverbiais. Ó, de causa, de consequência, de condição, de concessão, de comparação, de conformidade, finalidade, proporcionalidade de tempo. Tá? Então, essas... Ok? Então, vamos voltar aqui. Então, oração subordinada adverbial consecutiva é a que se apresenta como consequência da oração principal, que expressa sua causa. Uma coisa é a consecutiva, outra coisa é a causal. Invertendo-se, portanto, a relação entre causa e consequência da oração causal. Maria foi tão bondosa que me deixou surpreso. Quem me deixou surpreso é a consequência. Chovia tanto que as ruas ficaram alagadas. As ruas ficarem alagadas é a consequência de ter chovido. Estudou tanto a ponto de ficar louco. A consequência de ter estudado tanto foi ficar louco. Então, a consecutiva é a que expressa essa ideia de consequência da oração principal. Então, aqui a oração principal, essa daqui vai ser a consequência do fato que aconteceu na oração anterior. A concessiva é a oração subordinada que expressa um fato que poderia se opor à realização do fato contido na oração principal. Só que o fato da principal se realiza independentemente do fato da subordinada. Então aqui, ó, de vermelho vem a oração subordinada. Já falei para vocês que nem sempre as orações subordinadas elas vêm depois da oração principal. Embora não fosse feliz no casamento, vivia com a esposa. Então, essa ideia de concessão, a ideia de concessão, ela dá uma ideia de fuga da regra. Tá? Ela dá uma ideia de fuga da regra. Então, embora não fosse feliz no casamento, vivia com a esposa. Poxa, viver com a esposa, o normal, o que era para ser normal, era ele ser feliz no casamento. Mas como está escrito no conceito, é a oração subordinada que expressa um fato que poderia se opor à realização do fato da oração principal. Isso aqui se opõe. Ó. Ele não vivia feliz no casamento. Embora não fosse feliz no casamento, vivia com a esposa. Só que o fato da principal se realiza independentemente do fato da subordinada. Isso aqui acontece independente disso. Na segunda frase, não conseguia entender a matéria por mais que estudasse. Embora estudasse, ainda que estudasse, ele não entendia a matéria. Então, o normal, a regra, tá? A regra ele estudava a matéria, não conseguia entender a matéria. Tá? Mas o normal é quanto mais que você estuda, tá? Você aprende a matéria. Mas aqui não, há uma licença.
Não conseguia entender a matéria por mais que estudasse. Lá, não, ia à igreja todos os domingos, mesmo não sendo católico. Então, esse fato aqui se consuma e termina. Ia à igreja todos os domingos. Embora, ainda que não sendo católico. O homem voltou, apesar de ter sido expulso dali. Tá? E o homem voltou, apesar de ter sido. Então, se ele foi expulso, não era mais para voltar. Se ele não era católico, não é, a regra mais ou menos é assim, né? Quem que não é católico que vai todos os domingos à igreja? A regra é quem é católico ir todos os domingos à igreja. Então é uma licença, é uma concessão, por isso que é concessiva. É uma permissão, um consentimento que se dá. Ok? Vamos para a adverbial condicional. É a oração subordinada que impõe um fato real ou hipotético, tá? Por isso a gente diz se, salvo, tá? O hipotético é uma hipótese para que o fato da oração principal se realize. Casar-me-ia contigo se eu tivesse 20 anos. Então, a condição para eu casar é se eu tivesse 20 anos. Tudo é permitido, salvo se houver proibição. Então, essa oração aqui é a condição para a outra. Tá? É a oração que impõe um fato real para que o fato da oração principal se realize. Cessa o efeito, desaparecendo a causa. Pedirás esmola, perdido o emprego. Então, a condição para te pedir esmola só é uma, perder um emprego. A condição para cessar o efeito é desaparecer a causa. A condição para tudo ser permitido é não haver proibição. A condição para casar-se com A ou B era ter 20 anos. Então, essa ideia, até os nomes, a gente vai percebendo isso. A comparativa é a oração subordinada que traz em si uma comparação, não raro dá-se-lhe a elipse de termos da oração principal. O que é a elipse? Onde eu retiro. Tá? Elipse é a retirada de um termo. Então vamos lá. Não raro dá-se-lhe a elipse de termos da oração principal. Assim como a garça levanta o voo, também a voz dos oprimidos se levanta ao céu. Tá? Assim como a garça levanta o voo, a voz dos oprimidos se levantam ao céu. Então percebam, se elevam, os oprimidos se elevam ao céu. Também a voz dos oprimidos se elevam ao céu é a oração principal. Então, dá uma ideia de comparação, gente. Ó. Tanto como as garças se levantam ao céu, também assim como dá ideia de comparação. Então, Joaquim andava triste como um viajante solitário, tal qual um viajante solitário. Então, Joaquim andava triste como um viajante solitário. Então, como um viajante solitário, Joaquim andava triste. Então, mas professor, aqui não tem verbo. Por quê? Porque há elipse do verbo andar. Tá? Joaquim andava triste como um viajante solitário anda triste. Tá? A gente tem essa elipse de termos. Então, eu poderia olhar bem aqui e dizer, professor, não estou vendo o verbo aqui, como é que é a oração principal? Porque há a elipse, há essa ocultação da palavra, ela se esconde, ok? As formigas são menos preguiçosas que as cigarras. As formigas são, aqui ó, professor, não tem verbo aqui, porque o verbo está numa situação elíptica. As formigas menos preguiçosas são menos preguiçosas do que as cigarras são preguiçosas. Tá? Então, os termos sofrem elipse, eles são ocultados. Isso na situação de comparação. Então, são menos do que. Lembram disso? Então, vamos voltar para estudar um pouquinho.
Então, nós temos as conformativas. Dá uma ideia de conformidade. Olha as conjunções: conforme, como, segundo. Tá? É a oração subordinada que expressa um fato realizado em conformidade, de acordo com o outro. Tudo será feito conforme manda a lei. Olha aqui, ó, será feito o verbo, conforme manda aqui o verbo. Então, tudo será feito. Pronto, tudo será feito. A oração, se eu terminasse bem aqui, agora eu entenderia. Conforme manda a lei, aí eu não tenho como entendê-la. Eu tenho que subordiná-la a essa, conforme manda a lei. Amai-vos uns aos outros, como disse Cristo. Tá? Tal como, de acordo como disse, segundo disse Cristo. Tá? Amai-vos uns aos outros, como disse Cristo. Não é comparativa, é conformativa. A matéria está sendo desenvolvida segundo está no nosso programa, de acordo com as regras, como está no nosso programa. Então, dá uma ideia de conformidade. Ela se adequa, ela se alinha à oração principal. Vamos à adverbial final. Depois da adverbial final, a gente tem a proporcional e a temporal. Tá? Mais 3 aqui a gente termina. É a oração subordinada que expressa a finalidade da oração principal. Rezemos, está aqui, para que o mundo tenha paz. Qual é a finalidade da nossa reza? É de nós rezarmos que o mundo tenha paz. Então, para que, a fim de que, é bom estudar essas conjunções. Trabalhe para ter dinheiro. O homem saiu a fim de encontrar um amigo. Galera, isso aqui, ó, nada mais é do que estudar as conjunções. Se a gente estudar as conjunções, a gente estudar os adjetivos comparativos, mais que, menos do que, tanto que, tá? A gente vai entender isso aqui facilmente. Logo porque a primeira oração, ela, aqui no caso, trabalhe. Simplesmente eu entendo, trabalhe. Agora, para eu entender, para ter dinheiro, eu tenho que adequá-la à primeira. Então eu vou entender que eu tenho 2 orações, uma está subordinada à outra, só isso. Não tem dificuldade de oração subordinada. É entender a parte da gramática, tá? A parte da morfologia. Quando eu entendo a morfologia, tá? A parte da sintaxe vai se tornar mais fácil. O homem saiu a fim de encontrar um amigo. O homem saiu. Pronto, ponto final. Agora, quando eu digo a fim de encontrar um amigo, eu não entendo. Agora, quando eu relaciono essa de vermelho aqui com o homem saiu, aí eu vou entender. O homem saiu a fim de encontrar um amigo. É a finalidade dele ter saído. Proporcional, ideia de proporção. É a oração subordinada que estabelece uma proporção entre o fato contido na oração principal e o que ela expressa. Tá? A noite chega à proporção que, à medida que, quanto mais, ó. Olha como dá essa ideia de proporcionalidade. A noite chega à proporção que a luz recua. Tá? E essa é proporcional, gente. O sol vai baixando, né, vai se pondo, a noite vai se estabelecendo. Não é proporcional? Quanto mais o sol vai se pondo, mais a noite vai chegando. É proporcional. É uma questão de lógica. Gente, a língua, na minha cabeça, a língua é lógica. A língua portuguesa, a gramática é lógica. À medida que o tempo vai passando, a saudade aumenta. Tá? À medida que o tempo vai passando, quanto mais o tempo passa, a saudade aumenta. Então, se o tempo passa mais, a saudade vai aumentar mais. Então, é proporcional. Proporcionalidade. Quanto mais trabalho, menos valor me dão. Então, se quanto mais eu trabalho, menos valor me dão. É uma oração subordinada adverbial proporcional, da ideia de proporcionalidade. Subordinada adverbial temporal, a penúltima, é a oração que mostra um fato ocorrido antes, ao mesmo tempo, ou depois do fato contido na oração principal. Então, dá a ideia de tempo. Antes de falar qualquer coisa, pense muito. É antes. Eu os declaro marido e mulher até que a morte os separe.
Então, dá ideia de tempo. Até que, antes de, quando chegar em casa, eu falo com minha mãe. Então, dá uma ideia de tempo. Quando eu chegar em casa, eu falo com minha mãe. Depois que partiu, nunca mais voltou aqui. Depois que partiu, a ideia de tempo. Terminando a festa, na hora que a festa terminar, iremos para casa. Ao sair, tá, fecha a porta. Isso aí vai dar, esse momento vai ser ao mesmo tempo. Ao sair, fecha a porta. Feito o silêncio pedido, o professor pôde falar da ideia de tempo. Feito o silêncio pedido, na hora que o silêncio foi pedido, o professor pôde falar. E, por último, a modal. É a oração subordinada que mostra o modo como se realiza o fato contido na oração principal. Encontrei Joana sentada na praça, pensando na vida. De que modo Joana estava? Pensando na vida. Entre, sem fazer barulho. É o modo que eu quero que você entre, sem fazer barulho, dá uma ideia de modo. Passou por aqui, sem que ninguém o visse. Então, essa oração em vermelho, tá? Ela expressa o modo. Observação, essa oração não consta na NGB. Ainda tem mais uma, desculpa. A locativa é a oração que estabelece uma circunstância de lugar. Eles só vão armar a barraca onde não haja poluição. Onde formos comprar os anzóis, certamente também encontraremos as iscas para a pescaria. Então, dá uma ideia de local. Então, ó, onde. Gente, obrigado. Vou passar um exercício para vocês estarem praticando um pouco mais sobre isso. E até a próxima aula. Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.